A partir de agora, pelas ondas da Comunidade FM, você ouve o programa Faze-te ao Largo. A apresentação: Silvano Rocha, pregador e missionário da Comunidade Católica Shalom. Silvano, boa tarde, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Comunitária, Isaías, Geraldo. É uma alegria estar aqui novamente, de poder rezar por você e rezar com você. Muito bem. E sempre nós falamos, Isaías, que aqueles que mandar mensagem por WhatsApp são os mais bonitos, né? Qual que é o contato? Com certeza, é muito fácil, viu, Silvano? É só mandar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 389-9866-3600. 389-9866-3600. Você pode mandar aqui a sua mensagem, o seu pedido de oração, e nós estaremos rezando por você. Hoje o tema que nós vamos meditar: sem esforço não existe vitória. Repetindo, sem esforço não existe vitória. Tem um versículo da Bíblia, em Provérbios 14, 23, está escrito assim: para todo esforço há um fruto. Santa Faustina, ela tem uma frase que diz o seguinte: não é a grandeza dos trabalhos, mas a grandeza do esforço que será recompensado. Então, o que é mais importante naquilo que nós fazemos, é lógico que o resultado, isso também é importante, mas não é a grandeza dos trabalhos, é o esforço, é a perseverança. Tem um outro texto bíblico que Jesus vai falar: aquele que é fiel no pouco, Deus lhe confiará mais. Ou seja, se eu começo perseverando, fazendo as coisas pequenas, mas com perseverança, eu vou conseguir fazer coisas grandes. Repetindo a frase de Santa Faustina, não é a grandeza dos trabalhos, mas a grandeza do esforço que será recompensado. O que faz por amor não é pequeno. Ó meu Jesus, visto que o vosso olhar tudo vê. Tem uma história, a lição da borboleta. Antes de aprofundar nesse tema, quero ler essa história. Um homem, certo dia, viu surgir uma pequena abertura num casulo. Sentou-se perto do local onde o casulo se apoiava e ficou a observar o que iria acontecer. Como é que a lagarta conseguiria sair por um orifício tão miúdo? Mas logo lhe pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso, como se tivesse feito todo o esforço possível e agora não conseguisse mais prosseguir. Ele resolveu então ajudá-la. Pegou uma tesoura e rompeu o restante do casulo. A borboleta pôde sair com toda a facilidade, mas seu corpo estava murcho. Além disso, era pequena e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la porque esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se estendessem para serem capazes de suportar o corpo que iria se firmar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o restante de sua vida rastejando, com um corpo murcho e asas encolhidas. Nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo daquele pequenino inseto circulasse até suas asas para que ela ficasse pronta para voar assim que se livrasse daquele invólucro. Algumas vezes, o esforço é justamente aquilo de que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através da existência sem quaisquer obstáculos,
ele nos condenaria a uma vida atrofiada. Não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nunca poderíamos alçar voo. Nessa pequena história, nós podemos ver que na vida é necessário o esforço. Aqui um exemplo de um inseto, daquela lagarta que vai para o casulo e se torna aquela bela borboleta. Mas se tirarmos aquele momento que ela precisa fazer aquele esforço para conseguir, para poder acontecer todo o processo, até mesmo de irrigação ali do seu organismo, ela não consegue voar. E o que significa esforço no dicionário? Refere-se à aplicação intensa de força, energia ou mente para alcançar um objetivo, superar obstáculos ou realizar uma tarefa difícil. A palavra é de origem latina e também pode significar empenho, dedicação ou trabalho para atingir um fim. Então, se eu coloco empenho, dedicação, eu coloco diligência, e diligência é o contrário de negligência. Muitas vezes nós fazemos as coisas com negligência. E com negligência é fazer com preguiça, de qualquer jeito. Tem até uma música que diz o seguinte: deixa a vida me levar, deixa a vida levar eu. Mas isso, na prática, no dia a dia, isso não funciona. É preciso empenho, é preciso dedicação. Lógico que em paz, na tranquilidade, mas eu preciso a cada dia procurando ser melhor. Tem algumas frases que remetem a isso. Uma é: todo esforço será recompensado. Talvez você já ouviu isso. Essa frase é um lembrete de que todo empenho e dedicação, seja no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal, trazem resultados positivos no futuro, mesmo que não sejam imediatos. Então, se eu me esforço, a recompensa virá. Primeiro que nós temos um Papai do céu que é justo. Então, todo esforço que nós fizermos terá recompensa. Até os nossos pais aqui na terra, eles reconhecem os nossos esforços, muitas vezes elogiam, agradecem. Imagina o Papai do céu. Uma outra frase: Deus ajuda quem cedo madruga. Então é um provérbio popular que significa que a dedicação, o esforço e a persistência são recompensados. E quem trabalha arduamente para alcançar seus objetivos tem mais chances de sucesso. É um incentivo para a ação, a dedicação e a persistência, mostrando que o empenho pessoal é fundamental para alcançar os objetivos e, para alguns, um meio de atrair a ajuda divina. Uma outra frase: a vida é dura para quem é mole. Poderíamos falar o contrário: a vida é mole para quem é duro, para quem esforça. Então significa que as dificuldades são inevitáveis, mas a forma com que a pessoa reage a elas é fundamental. Aqueles que não têm foco, persistência e força de vontade são mole. Tem mais chance de fracassar, enquanto aqueles que enfrentam os desafios com coragem e determinação são duros, esforçam, encontram caminhos para ter sucesso e superar as adversidades. A gente pode ver hoje nas mídias, e principalmente quando vai chegando o final do ano, tantos planejamentos. Ao ano que vem eu vou começar a fazer atividade física, ao ano que vem eu vou fazer isso, aí eu vou voltar a estudar, aí eu vou participar da igreja, aí eu vou ter uma vida melhor, eu vou deixar esse vício, eu vou fazer aquilo outro. Mas sem esforço, ninguém consegue. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma situação de pessoas fracas. E se usa até o termo de vontade fraca, que não consegue
E é preciso para a gente viver uma fidelidade, tanto nas coisas de Deus, como também naquilo que é importante, nas conquistas diárias, seja profissional, seja em relação à saúde. Quantos que prometem ali, não, eu vou fazer dieta, eu vou evitar isso porque eu preciso por causa da minha saúde. Mas nós só conseguimos ser fiéis ao propósito, com a graça de Deus, mas se tivermos perseverança, esforço, tem até uma palavra que é muito usada nesse tempo, resiliência. Nós precisamos ser essas pessoas resilientes. E resiliência é a capacidade de lidar com adversidades, superá-las e até mesmo enxergá-las como oportunidade de crescimento. O ser resiliente é aquele que interpreta a adversidade como um aprendizado, escolhendo a inteligência e a esperança em vez de vitimização. Então nós vivemos um tempo que não queremos mais passar por sacrifício. Hoje é tudo online. Não queremos nenhum esforço. Queremos que as coisas como se caíssem do céu. Não queremos mais esforçar. E encontramos pessoas que passam por muitas dificuldades. Talvez você que está me ouvindo agora está assim. É hora de enfrentar. É hora, eu preciso enfrentar, suportar para superar. Em todas as áreas nós podemos ver, nos grandes esportistas, nas pessoas que venceram, ninguém conseguiu vencer sem renúncias, sem sacrifício. É preciso. O sofrimento, quantos que não querem nem saber, nem ouvir falar, mas faz parte da nossa vida. Então é preciso criar, com a graça de Deus, criar como se fosse essa casca para poder vencer. No filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, tem uma frase que eu gosto muito. Diz o seguinte: não existe triunfo sem perda. Não há vitória sem sofrimento. Não há liberdade sem sacrifício. Mas muitas vezes nós queremos o triunfo, somente o triunfo. Muitas vezes até quando a gente coloca alguma coisa no Instagram, ou às vezes a gente deseja aquilo que aquela pessoa conquistou. Mas fulano conquistou isso, foi campeão daquilo outro. Às vezes a gente deseja o prêmio, mas passar por aquilo que aquela pessoa passou para conquistar aquele prêmio, para chegar àquele ponto, nós não queremos. Nós só queremos a vitória, mas não queremos o percurso para chegar até lá. E é preciso, com a graça de Deus. Então não há vitória sem sacrifício. Vivemos um tempo da história da humanidade onde algumas palavras e realidades causam grande desconforto e agitação em nossos corações, tais como sofrimento, dor, envelhecimento, sacrifício, morte. E nós vamos passar por isso. Se a gente tem esse conhecimento, se a gente de uma certa forma sabe que vai passar, aceita, não, isso vai acontecer na minha vida e eu consigo enfrentar essas situações, eu dou um sentido para isso. Aí fica mais leve. A vida muitas vezes é dura, é por causa disso, porque nós queremos fugir, nós queremos viver uma realidade às vezes fantasiosa de que isso não vai acontecer. Não vai. Mas com a graça de Deus nós podemos vencer. Então é necessário olharmos para essas realidades de nossa vida com os olhos de Deus, com os olhos da fé, da oferta, da alegria, da esperança, da misericórdia, da bondade. Então, nesse exato momento, eu quero rezar uma simples oração. Se você quiser, você pode repetir
Nós vamos pedir já, nesse momento, já essa graça de Deus. Senhor, dai-nos a graça de viver todas as realidades de nossa vida que se apresentam no nosso cotidiano, através do seu olhar. Que nossos olhos sejam semelhantes aos vossos, cheios de amor, bondade, fé, misericórdia e esperança. É importante eu e vocês sabermos que todo sacrifício tem os seus frutos. Esconde uma vitória. Não há vitória sem esforço, sem luta, sem sacrifício. O sacrificar-se pode gerar variados frutos. Então, seu esforço, uma pessoa que se esforça, que se dedica, uma pessoa que aprende a fazer as coisas, um trabalho, uma maturidade emocional, nós já dizemos que essa pessoa é madura. Então, os frutos variados, amadurecimento, santidade, humildade, mansidão, desapego, resiliência, constância, fé, esperança e até mesmo amor. É nato da essência humana dar mais valor às conquistas que demandaram luta e esforço. O esforço e o lutar enobrecem a ação, porque dentro das nossas limitações humanas, aprendemos melhor experimentando na pele as situações. Uma pessoa cresce muito mais na vida quando ela consegue vencer, superar, dar mais valor. Em todas as áreas da vida, nós podemos ver um exemplo simples. Quando se tem um filho ali que se dedica, que trabalha, mesmo que seu pai tenha conquistado várias coisas na vida, deixou até mesmo uma herança, mas aquele filho que não esforçou, não trabalhou, a gente vê pouco tempo, os filhos perdem aquela herança. Mas aquilo que trabalhou, que lutou, quantos que faz aquilo prosperar? Esse é um exemplo de uma situação financeira, de herança, mas as outras coisas na nossa vida. Então, na nossa vida, nós precisamos de oração e transpiração. Significa que para atingir e superar desafios, é preciso fé e esforço. Combinando a busca espiritual, oração, com trabalho árduo e a dedicação, transpiração. A oração, vista como um suor da alma, ou a respiração da alma, ajuda a encontrar toda a força e clareza, enquanto a transpiração é o ato de trabalhar e agir para alcançar o que se almeja, mostrando que a ação e a fé são complementares na jornada da vida. Esse tema de hoje, eu desejo a você que aquilo que você já fez de planos, como objetivo, que você ainda não conseguiu, não conquistou, ou até mesmo já desistiu. E se a gente não esforça ou desiste, nós desistimos da nossa própria vida, de alcançar os nossos objetivos, de lutar pelos nossos, pelos familiares. Quantas pessoas já desistiram dos seus filhos, do matrimônio, do esposo, da esposa? Poderia ter feito, se fosse a vontade de Deus, uma faculdade, um curso técnico, ter uma profissão. Poderia ter abandonado aquele vício. Poderia ter conquistado algo, mas parou. Ficou esperando as coisas acontecerem. Então, a vida é dura para quem é mole. Como que você vai viver a partir de hoje? Vai contar com a graça de Deus? Vai se esforçar? É por isso que tem uma virtude teologal que é a virtude da fortaleza. É preciso pedir ao Senhor e o Espírito Santo nos dá força para enfrentarmos, para superarmos, para vencer.
E concluindo, é importante que eu e você, nós possamos comemorar cada vitória, por mais simples que seja. Aprenda a comemorar uma vitória, o primeiro passo. Esse ano eu consegui fazer isso. Talvez o seu sonho era isso, aquilo. Conseguiu, com a graça de Deus, retomar aos estudos. Deixou aquele vício. Começou a praticar um esporte, a estudar. Voltou a ter intimidade com Deus. Voltou a frequentar a igreja, ter mais vida de oração. Recebeu os sacramentos. Então, nesse Pai Nosso, quero pedir ao Senhor que possa tocar no seu coração, que possa te dar essa graça, para que você possa fazer essa experiência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.